Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Felipe Gamba. 1h04, muito boa tarde, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa da Rádio Gaúcha de debates esportivos, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem, e Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Sala de redação hoje, que conta com as presenças de Diogo Oliveira, Leonardo Oliveira, Maurício Saraiva, Adroaldo Guerra Filho e Rafael Malenotti. Quero dizer o seguinte para vocês, colegas, estou sentindo nesse momento aqui o peso da responsabilidade de um editor-chefe num jornal, né? Aquela decisão crucial, né? Qual a manchete principal? Qual o assunto para abrir o jornal do dia seguinte? Porque, Maurício, eu tenho aqui dois assuntos. O Grêmio, que hoje às 7h15 enfrenta o Bahia, e a vitória espetacular do Palmeiras ontem sobre o River Plate, 3-0 em Avejaneda. E eu quero pedir a compreensão da torcida do Grêmio, porque a minha escolha vai ser abrir pelo jogo do Palmeiras. Em seguida, obviamente, a gente vai falar do Grêmio, vai falar do Internacional. Mas tem a ver com o Grêmio? Claro, porque ali na frente o Palmeiras vai ser o adversário do Grêmio no Campeonato Brasileiro, depois é o adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil, mas acima de tudo a estratégia cirúrgica do Abel Ferreira, Maurício Saraiva. O que me impressionou, além do 3-0, que sempre é fantástico botar sobre o vice-campeão atual da Libertadores na casa emprestada do vice-campeão atual, né? Ele não estava no Monumental de Nunes, mas estava lá na sua terra. Mas o que me impressiona, além do placar, que poderia ter sido inclusive mais elástico, é que o Palmeiras ontem foi River Plate. O elogio que eu fazia ao River Plate antes da partida no Sala de Redação, na terça-feira, foi exatamente o que praticou o Palmeiras na noite argentina. Ele foi camaleônico, ele se adaptou à necessidade de um River Plate que não estava a pleno, mas ao mesmo tempo gostava da ideia de ter a bola porque estava em casa, e o Palmeiras faz 2 dos seus 3 gols de contragolpe e um terceiro gol que é de bola parada ensaiada. E quando o Abel Teixeira faz trocas no seu time, não é para colocar o seu time mais para trás. O mais parecido com uma troca para assegurar defensivamente foi quando ele tira um primeiro volante para botar o Emerson, mas ele bota o Emerson, que é zagueiro, de volante. E ainda com o Emerson no campo, o Palmeiras teve 2 chances para fazer outros 2 gols. Que noite Palmeiras, eu diria, Felipe. É uma noite espetacular, Diogo Oliveira. Foi. Não, eu ia dizer, Maurício, boa tarde para todo mundo, é que foi um baita resultado para o Grêmio, né? E eu me atrevo a dizer que o Grêmio começou a ganhar a Copa do Brasil ontem. Porque é óbvio que o Palmeiras agora, quanto mais envolvido com o Libertadores estiver o Palmeiras, menos envolvido ele vai estar com a Copa do Brasil, que é o prato de comida do Grêmio. O Palmeiras está preocupado em acabar com a história do Palmeiras não tem Mundial, que é a corneta dos paulistas. E isso passa pela Libertadores. Imagina, agora o Grêmio, mesmo jogando hoje com o Bahia, está com a cabeça pensando lá em fevereiro, Copa do Brasil, vai recuperar fulano, Beltrano, como é que vai ser, vai ter o PP, não vai ter. O Palmeiras está pensando em Libertadores o tempo inteiro. Qualquer que seja o cenário, mesmo até que daqui a pouco adie os jogos porque ganha Libertadores e aí tem que o Mundial em seguida. Mas o fato é que até a beirada da final da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter envolvido com Libertadores, com jogadores lesionados, com cansaço, com ressaca se ganhar, com jogadores que não vão poder atuar se perder, com teste de Covid, enfim. Deixou de ser prato de comida a Copa do Brasil para o Palmeiras. Eu acho que isso é muito, mas é muito positivo para o Grêmio, porque a parte mental, em final, conta demais. Guerrinha, a vitória do Palmeiras. Né, opa, fala, Leonardo. São 4 dias entre a final da Libertadores e o jogo de ida da Copa do Brasil. Um é num sábado e o outro é na quarta. É isso, claro, né, Guerrinha, que a gente ainda vai analisar para ver o que vai acontecer nessa Libertadores, se o Palmeiras conquista a Libertadores, se a CBF vai manter a data do primeiro jogo da final da Copa do Brasil para o dia 3, ou se ela vai adiar os 2 jogos, tem que buscar data nesse calendário, mas acima de tudo, Guerrinha, estamos aqui analisando aquilo que aconteceu ontem, a vitória magnífica do Palmeiras 3-0 para cima do River, Guerra. Ela foi surpreendente pelo placar, né? Eu até ontem no Sala, falando sobre os 2 jogos das semifinais,
eu disse aqui, o jogo do River é muito mais encaroçado que o jogo do Boca. Eu e o Maurício dissemos isso. Mas eu não achava que o Palmeiras poderia fazer o que fez. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa botar na balança para entender o que está acontecendo. O Palmeiras, que há 15, 20 dias atrás não ganhou do América de Minas no Allianz Parque, e ficou todo mundo com aquela dúvida na cabeça, que Palmeiras é esse? Palmeiras não ganha do América, agora vai decidir em Minas, e se não passar, o que vai acontecer? Bom, naquele jogo do Allianz Parque, o português inventou, e eu vou dizer de novo, ele botou o Luan no meio para botar o Emerson de zagueiro. Botou o Rony de centroavante e tirou o Bigode para o lado do campo. Agora não. Agora chegaram para ele e ele levou uma luz alta depois desse jogo, vou adiantar isso aqui, levou uma luz alta da direção. Ele começou a botar os jogadores nas suas verdadeiras posições. E aí funciona melhor. O Palmeiras foi a Minas, ganhou com o Luiz Adriano de centroavante. O Palmeiras ontem foi a Buenos Aires, surpreendeu, é verdade, mas com os jogadores no seu verdadeiro lugar. E isso facilita a tarefa de um time de futebol. Eu sei que quando o treinador chega, e muito acontece com os estrangeiros, eles querem descobrir a pólvora. Se me trouxeram é porque está tudo errado, e nem sempre está tudo errado. Muitas vezes poucas coisas estão erradas, mas eles mudam e acabam perdendo tempo em jogos. E aí as pessoas começam a desconfiar. Eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão, mas ontem jogou um futebol de encher os olhos. E olha, cheio de meninos, hein? Não vão me aplicar que o Palmeiras planejou jogar Libertadores da América com Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula no meio-campo. Eu estou muito velho para me aplicar essa chave. E o que está jogando esse Gabriel Menino, né, Guerrinha? Pois é. Então, sabe o que é? É qualidade o futebol. Tendo a qualidade, o resultado aparece. Eu tenho planejamento. Ótimo, maravilhoso. Todos têm o planejamento. Até o Botafogo tem planejamento. Mas eu não tenho qualidade. O planejamento vai para a lata do lixo. Primeira condição para um time de futebol chama-se, e vai chamar-se o resto da vida, qualidade. E aí, Guerrinha, eu acho que é um mérito que a gente tem que dar para o Luxemburgo, entre tantos defeitos que ele teve, ele acabou não saindo, ele não produziu assim uma peça coletiva legal do Palmeiras. Mas uma crítica que se fazia muito ao Palmeiras é que ele comprava jogadores e mesmo ganhando muitos campeonatos da base, mas muitos mesmo, assim, Paulista então é um atrás do outro. Campeonatos brasileiros, continentais, mundiais inclusive e tal, o Palmeiras não aproveitava esses jogadores, né? E o Luxemburgo, em algum momento ele foi lá, não, vamos ver o Gabriel Menino, vamos ver o Patrick de Paula, vamos ver. Esses jogadores estão sendo hegemônicos agora. O Gabriel Menino virou um lateral direito clássico, assim, né? É que peitando o Palmeiras, os caras, inclusive. O Palmeiras gastador, Diogo, não dava conta de fazer as pazes com a própria realidade. Se nós pensarmos no Palmeiras campeão brasileiro, com o Cuca, se eu não me engano, o grande personagem daquele Palmeiras foi vendido depois por 30 milhões de euros para o Manchester City. Chamava Gabriel Jesus, feito na base do Palmeiras. E o Palmeiras, como estava com uma mecenas muito disposta a jogar dinheiro no clube para fomentar o próprio nome e se consolidar como futura dirigente, presidente, assim, o Palmeiras começou a fazer o Dame-Dos. Contratou um monte de gente, algumas dessas contratações muito boas, mas outras tantas acabaram sendo tampa para jogadores da base que não tinham espaço. Isso. O Luxemburgo faz essa primeira transição, o Andrei Cebola, o Andrei Lopes, consegue fazer o casamento da base com jogadores contratados, como o Rony e o Rafael Veiga, que passaram a jogar bola com o Andrei, e o português chega e não briga com o trabalho feito até então. A única vez que ele saiu de rumo, digamos assim, foi quando tentou fazer uma jogada, uma cartada extraordinária, que foi essa do Scarpa na lateral esquerda, onde ele até já jogou, mas não é o seu melhor lugar, trocou jogadores muito da sua posição, e ontem o máximo que ele se permitiu durante a partida foi, às vezes, fazer o Marco Rocha ser zagueiro, junto com os outros dois, e o Gabriel Menino fazer ala direita. Mas em outras vezes, dentro do próprio jogo, o Gabriel Menino ia jogar numa segunda linha adiantada, corredor direito avançado,
e o Marco Rocha voltava a ser lateral direito. Isso era um organismo que modificava dentro do jogo. Então, foi mesmo uma vitória luxuosa do Palmeiras na Argentina contra o River Plate, que infelizmente ao final da partida entrou naquele modelo do futebol argentino de 100 anos atrás, né? Ou ganho ou apatifo. Leonardo Oliveira, quero te ouvir, Leonardo, sobre a vitória do Palmeiras ontem, a estratégia do Abel Ferreira, 3-0 para cima do River, Léo. Eu concordo com o Guerrinha que a qualidade ela vai estar à frente de tudo, né? Mas aí depende da área. O bom engenheiro, o bom médico, o bom motorista, enfim, né, o bom catador. A qualidade ela tem de estar, ela é básica, né? Mas a partir da qualidade a gente precisa traçar planejamento, estratégia, porque a gente viu, por exemplo, que só qualidade quando tinha com o Luxemburgo o Palmeiras não decolava. É preciso que a qualidade esteja organizada, esteja com um norte, né, e uma ideia consolidada e bem passada para que se desenvolva. O que se viu ontem, para mim, é a mão do técnico, né, diretamente na equipe. O Marcos Rocha foi um zagueiro, ele adota uma linha de 5 para se defender. Quando não é linha de 5, o Gabriel Menino saía como um ala. Do lado esquerdo, o Scarpa numa segunda linha. Né, o Palmeiras muito fechado, se defendia num 5-4-1 e soube como vigiar o River. O Palmeiras mapeou o River. E me lembrou muito o Grêmio e River de 2017. Eu até falei isso, nós falamos disso no Esportes ao Meio-Dia. O Palmeiras tirou a naturalidade do River. O River não sabe jogar quando ele não tem o controle das ações, quando ele é muito marcado. E aí ele se perde. O Grêmio mudou a estratégia em 2017 e desmontou, né, o River. Desmontou o River, ganhou de 1-0. E o Gadiardo disse, eu esperava que o Grêmio viesse propor jogo. E aquilo desmontou a estratégia. Então o Abel foi muito bem. O Abel elegeu muito bem os jogadores. Né? Ele tira Zé Rafael, tira Rafael Veiga, que são jogadores de qualidade técnica. O Zé Rafael, ele diz que tem potencial para ser capitão do Palmeiras, líder do Palmeiras. Mas ele coloca Patrick de Paula, coloca Danilo, ele recheia o meio-campo, ele encorpa o time e adota uma estratégia que dá muito certo. Porque o gol do Rony... tem uma saída errada do Armani, mas o Rony estava ali para fazer o gol. O gol do Luiz Adriano é o gol do centroavante, né? Ele gira em cima do Rojas, que de forma inocente dá o corredor central para ele, e parte em direção ao gol. Ali é a qualidade, ele está decidindo. Então tem muito da mão do Abel, né? Do que ele pensou do jogo e do que ele destrinchou do River. Eu vejo da mesma maneira, Leonardo e Maurício, só para concluir, para seguir na mesma linha do Leonardo, Maurício, o jogo de ontem, ele é, para mim, assim, emblemático do ponto de vista de uma análise tática, né, e como um time pode se transformar dependendo do adversário, né? Tem uma estratégia mudada pelo Abel Ferreira, a linha de 5, quando ele usa o Marcos Rocha como zagueiro, quando ele traz o Gabriel Menino para a lateral direita, isso varia durante o jogo, como o Maurício colocou há pouco, só que vamos lá, vamos voltar para aquela questão que a gente tanto debate no futebol, né? Que o futebol é resultado. Todos nós sabemos que o futebol é resultado. E a prova disso é que o Palmeiras venceu por 3-0 e a gente está enaltecendo aqui a estratégia, a linha de 5, né? Os garotos ganhando oportunidade e tudo mais. Não tivesse vencido o Palmeiras, tivesse perdido, ou quem sabe empatar no resultado ruim na Argentina, a gente não estaria aqui destacando essa questão estratégica, porque essa questão tática, ela é muito importante. Foi importante no jogo e o Abel Ferreira mostrou isso. Mas quando a gente olha para o resultado como fim e ignora o que está nesse processo que leva ao resultado, a gente não consegue tirar lições daquilo que foi apresentado. E outra coisa, essa questão de testar peças, né, alternativas, essa questão da improvisação, eu sempre vejo como algo benéfico no futebol. Porque a improvisação, né, testar alternativa, é buscar soluções, né? Ele sai daquela lógica de que jogadores estão nas mesmas caixinhas. Ontem não, Marcos Rocha foi lá, desempenhou o papel de zagueiro, deu conta do recado, muito bem. Mas não tivesse o resultado, volto à questão. Hoje aqui o assunto seria nacional, tá? Seria o seguinte, Abel Ferreira, retranqueiro, Abel Ferreira, professor Pardal, hoje não. Teve resultado, teve estratégia, Abel Ferreira, genial. Pensou o jogo de maneira fantástica. Gamba, o Palmeiras foi montado ontem, não foi para ganhar de 3-0. Ele foi montado para não perder. Ele escapou no início do jogo de levar um gol que o Everton salvou. Se o River faz aquele gol, a história pode ser completamente, muito provavelmente seria completamente outra. Ele armou o Palmeiras para decidir dentro da sua casa. Ele acabou sendo bem sucedido porque fez um gol que foi um erro, como o Léo disse aí, acontece, se ninguém erra termina 0-0.
E depois o River se perdeu. O River não soube lidar com a desvantagem. E ele tirou proveito disso. O segundo gol, como é que é o segundo gol? É num contra-ataque. Por quê? Porque está armado para não perder. E ele não pensou errado. E tem o segundo jogo, tem em casa. Eu armei esse esquema 4-5-1 para ganhar do River. Não, nada disso. Ele ganhou do River e goleou o River num esquema que ele armou para não perder. E acabou sendo bem sucedido. Teve dois jogadores que tiveram uma leitura tática, o Maurício. Vai. Não, vai, Maurício, eu vou depois, vai depois. Não, é que o esquema de ontem do Abel, o mérito do Abel Teixeira, é que ele, para falar no futebolês modernês, ele armou um jogo reativo para alguém que seria propositivo, mas isso não fez com que ele abrisse mão de jogadores de qualidade apenas no sentido de conjugar o verbo defender. Ele passou o jogo inteiro reagindo ao River, mas a reação dele era com jogadores do porte do Danilo e do Patrick de Paula, que são volantes de bom passe e de boa qualidade técnica. Esse Gabriel Menino, que está sendo convocado para a seleção para lateral, a origem dele é meia atacante. O Gabriel Veron, que é outro menino, estava no banco de reservas, ele já foi titular durante a Libertadores. Quando há um jogador expulso no River Plate, numa das faltas mais esdrúxulas que eu já vi no campo de futebol, que foi o Carrascal chutando o jogador do Palmeiras, casualmente o menino que cavou essa expulsão, ele bota o Zé Rafael no lugar de um dos volantes que está amarelado. Ou seja, em momento algum ele está fazendo um Palmeiras que só se defende. Ele primeiro se defende reconhecendo a qualidade do River Plate na casa dele. Aí está o mérito dele, né? O camaleão da hora certa. Ele não poderia ser propositivo ontem. E agora na arena dele, lá em São Paulo, ele sequer precisa ser propositivo. Ele tem uma vantagem de 3-0 para defender. E não vai ser. Não vai ser, claro. Pode ter certeza que não vai ser. Eu vou até lembrar um lance para vocês do jogo, para ver como é. Ele estava em vantagem, 1-0. E o Palmeiras saiu num contra-ataque, fez um gol anulado, o gol do Scarpa, que foi milímetros ali, o pé do Luiz Adriano. Por quê? Porque ele fez 1-0 e estava maravilhoso para ele. Ele precisava fazer o gol fora de casa, ele fez. Bom, agora o que acontecer aqui, eu vou decidir em casa. Com toda certeza, eu vou decidir em casa. E quase fez o segundo nesse lance que foi anulado. Depois fez o segundo e fez o terceiro. Ele pensou bem no jogo. Ele pensou primeiro em não perder. Por quê? Porque ele imaginou o quê? Eu tenho que chegar vivo em casa. Em casa é outra conversa. Em casa eu talvez vá propor o jogo. Agora não vai mais. Agora eles enfrentaram 5-4-1, agora vão enfrentar muito provavelmente 5-5-0. Que o que eu acho legal taticamente nessa questão do Palmeiras, o Léo, eu estava ali falando interagindo com o Maurício, que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, nos mostrou como tu pode ser muito ofensivo e muito agudo e ter muito volume ofensivo com uma proposta com ênfase defensiva, porque ele teve 30% de posse de bola. E os jovens jogadores, a gente fala demais na base, a leitura tática que eles tiveram do jogo, especialmente o Patrick de Paula, que jogou ali por dentro com o Danilo, mas o Gabriel Menino também, preciosa, porque para mim o segredo desse Palmeiras que ontem amarrou o River foram o Gabriel Menino e o Vina. Porque eles dois, eles souberam exatamente a hora de ir à frente, ser muito agudo. O Vina fez gol, inclusive, né? E o Gabriel Menino a mesma coisa, chegando do lado, até provocando os jogadores do River. E a hora de fechar para fazer ali aquela linha de 5, com o Marcos Rocha, o Gomes, e o Gustavo Gomes e o Alain. Essa leitura deles, e a gente está falando do Gabriel Menino é um guri. Às vezes a gente diz, não está pronto, não pode, porque tem tempo para lapidar. Pô, o cara, taticamente, ele foi perfeito ontem, porque ele soube exatamente o momento de ataque. Cada um tem seu tempo, né, Diogo? Cada um tem seu tempo. O Gabriel Menino, que no Palmeiras estava jogando no meio campo, e aí o Kleber Xavier disse na entrevista que ficou todo mundo surpreso que ele foi convocado como lateral direito. E aí o Kleber diz na entrevista, a gente procurou informações, viu que ele tinha característica, e na base do Palmeiras ele jogava de lateral. E, né, depois que ele vai para o meio campo. Mas esse é um jogador que está à frente do tempo dele, tanto é que ele está na seleção brasileira e ele já foi convocado 2 vezes, ou seja, não foi acidente, né? É um jogador de qualidade superior, Mas eu concordo com o Guerra na questão da solidez defensiva do Palmeiras, mas eu não acho, Guerra, que ele tenha jogado para buscar um empate. A estratégia dele era essa mesmo, porque
O que acontece é um jogo mental. E o Renato fez muito bem isso com o São Paulo agora. Né? O jogo do Grêmio contra o São Paulo foi um jogo mental. Fez com o Grêmio antes. Jogar. E fez com o Gadiardo em 2017. E ontem o Abel fez isso. Ele tira o River do seu eixo. Ele tira o River do controle das ações. E o River se perde. Tanto é que o River tem jogador expulso e teve um, era para ter mais de um. Rapidamente, tem uma passagem do documentário Coach, quem não viu, um dos personagens é o Mourinho. E ele explica como o Porto ganha do Manchester United na mata-mata da Liga dos Campeões. O grande Manchester United do Alex Ferguson. E aí, quando está o sorteio, todo mundo reunido na sala de conferências do Porto, dá o sorteio, os jogadores se olham e o Mourinho sai pulando, comemorando. Eu queria pegar o United. E ali ele começa um trabalho mental. O Porto era o azarão. E aí ele vai mudando o time conforme o ruído da torcida do Old Trafford. E quando ele sente que a torcida baixa a temperatura, ele coloca um jogador agudo, se não me engano, não sei se é o Maniche. O Maniche tem uma grande atuação naquela partida. E aí ele ganha, aquela vitória foi mental. Porque eu fui jogando com temperamento, com o ambiente, com o clima do jogo. Então, assim, o futebol tem muito disso. E ontem, a estratégia do Abel passa por uma questão tática, mas passa muito também por uma questão mental. Sim. Me chamou a atenção no jogo. Fala, Maurício. Fala, Felipe. Não, pode ir. Não podemos esquecer que o Palmeiras ontem, o Grêmio contra o São Paulo e o Santos contra o Grêmio, eles foram vitoriosos, goleadores, o Santos e o Palmeiras goleadores, jogando reativamente, mas não é a única forma de você golear, muito pelo contrário. Se nós formos pensar nos times extraordinários que fazem história e ficam na nossa memória, não são os times reativos, que tem mérito, que vão botar a faixa no peito e a faixa no peito vai valer a mesma coisa, mas os times da nossa lembrança são o Flamengo de 81, o Barcelona do Guardiola, recentemente o Dieter Flick fazendo 8-0 no Barcelona com o Bayern de Munique, e esses caras têm a bola 90% do tempo. Esses caras gostam de propor o jogo aonde quer que estejam. Então, às vezes, você vai ser goleador e vai ser campeão e vai ser vitorioso, jogando na reação e se dando muito bem estrategicamente, mas a outra forma, ela me encanta mais. O valor é o mesmo, a faixa no peito é a mesma, mas a outra forma me encanta mais, ela fica na minha memória, os times que querem a bola com volúpia, eles têm luxúria no jogo, eles querem estar o tempo inteiro com a bola. Isso vai na linha, Maurício, do que a gente está discutindo aqui, Guerrinha, Diogo, Leonardo, que é a questão da estratégia. O time, quando entra em campo, obviamente que a preferência dele vai ser ter a bola. Mas há momentos que ele não pode ter a bola. Ele tem que reconhecer que ele tem fragilidades, ele tem que reconhecer daqui a pouco o momento da equipe. O Grêmio levou isso muito em consideração, a questão de falta de confiança para os enfrentamentos contra o São Paulo. Então, há momentos e momentos para tentar ser propositivo, em outros momentos ser reativo. Esse documentário citado pelo Leonardo Oliveira, o Playbook, tem um trabalho de vários treinadores, tem um trabalho fantástico do Patrick Moratoglu com a Serena Williams, tem esse trabalho do Mourinho que passa pelo Porto, é sensacional, porque ele também trabalha muito essa questão do mental, né? Essa questão do psicológico. Claro que não é essencial, mas é importante ter isso. E no jogo de ontem, o que a gente viu, Diogo? A gente viu uma estratégia quando o Palmeiras tira a profundidade do River, com essa linha de 5, ele neutraliza o jogo apoiado com o Montiel pela direita, com o Casco pela esquerda, que todos nós sabíamos, era a jogada forte do River Plate, e constrói, claro, e constrói uma vitória baseada nessa estratégia. Mas o que eu queria referir sobre essa questão da estratégia... Não, só para não perder o gancho do Gamba, desculpa, eu te atropelei, mas ele coloca o Patrick de Paula em cima do De La Cruz, que é o cara que organiza tudo no River. É o cara que é o meia que encontra os espaços. E o Patrick de Paula persegue o De La Cruz. É que sobre ser ofensivo ou não ser ofensivo, se é reação ou não é reação, olha só. Quem que foi mais ofensivo, mais agudo, que teve mais volume? O Palmeiras nos 30% de posse de bola ou o River nos seus 70%? Né? Se tu pegar a escalação, a característica, né, Maurício, assim, dos jogadores do Palmeiras ontem, o Rony é atacante, o Luiz Adriano é atacante, o Gustavo Scarpa está longe de ser um cara que marca pra caramba. O Marcos Rocha jogou ali na linha de 3 e é um lateral que a gente muitas vezes elogiou por ser um cara apoiador, exatamente. Então, assim, o Patrick de Paula não é um brucutu, longe disso, mas assim, tu pode, com inteligência, colocar jogadores de características de criação e ofensivas numa estratégia mais defensiva. E daí, na hora que tu tem que te soltar, na hora que tu tem a bola, consegue ser, nem sempre dá certo, obviamente, né? De repente tem um lance ali, porque também é esporte, muda tudo.
mas tu pode, quando tem a bola, estar preparado para atacar. É diferente de um time que faz uma postura em cheio de zagueiro, cheio de volantes, e quando tem ali os seus 30% de posse de bola, não consegue chutar uma bola no gol. Bom, aí é retranque. A diferença, sabe o que me lembrou, Guerra? A diferença do futebol brasileiro. A diferença do futebol brasileiro. E eu sou um adepto da posse de bola. Eu acho que com uma posse de bola tu corre menos risco de tomar o gol, por exemplo, né? Mas a diferença do futebol brasileiro para o futebol de fora é que lá fora, a posse de bola, citada pelo Maurício, ela está no pé da qualidade. E sim. Aqui os clubes são muito parecidos. A maioria deles tem a posse de bola sem atacar. Lá não. Lá tu tem a posse de bola, tu espreme o adversário, tu vai para dentro dele. A posse zagueiro-volante, né, Guerrinho? Exato. A posse zagueiro-volante. Então, a posse de bola que eu gosto tanto, sou favorável a ela, eu já estou começando a repensar. Porque não adianta tu ter a posse de bola se tu não agredir o adversário. A posse de bola para quê? Para não levar o gol? Bom, tá meio caminho andado, mas eu preciso fazer o gol. Porque daqui a pouco uma bola parada pode me matar. E aí isso não acontece. Então, essa é a diferença maior. Mas eu acho que passa, Guerra, muito também pelo treinador. Pela ideia de jogo, pela forma como ele passa, como ele transmite isso. É muito raro, por exemplo, na Alemanha, um técnico ser demitido no meio da temporada, ainda mais no Bayern de Munique. O Bayern de Munique, eles sabem o que vão fazer em 2025. Hoje, 6 de janeiro, eles sabem que em 6 de janeiro de 2025 o almoço vai ser bife à milanesa, por exemplo. Os caras são extremamente organizados. Mas o Bayern demite o Niko Kovac, né, e depois de tomar uma goleada de 5-1, e aí assume o Hans-Dieter Flick. Hans-Dieter Flick, que é o auxiliar técnico, que era o auxiliar técnico, e esse cara transforma o mesmo Bayern de Munique, com os mesmos jogadores, numa máquina. Então, assim, tem muito da mão do técnico. Tem a qualidade técnica, claro que tem, ela é imprescindível, Guerra. Mas tem muito da mão do técnico, daquilo, da filosofia de jogo e de encontrar jogadores com a capacidade de executar determinadas funções. Porque futebol me parece que é quase um jogo de encaixe, de engrenagens. É uma grande máquina, tu vai encaixando as engrenagens. E tu tem que saber exatamente qual engrenagem em qual lugar para que tu potencialize a qualidade daquele jogador. Porque muitas vezes a gente vê um jogador, o próprio Luciano, e não foi por erro do Renato, é por uma característica do Grêmio. Vamos pegar um exemplo próximo. O Luciano no Grêmio não conseguiu jogar, porque ele não encaixou no time do Grêmio. Mas lá no São Paulo ele virou uma peça central, ele virou um goleador, porque o Diniz soube como potencializar a qualidade técnica dele. Mas pegar um exemplo do mesmo... com raríssimas exceções, e eu vou citar aí talvez o Mourinho, que o Mourinho não é adepto da posse de bola, o Tottenham joga muito mais sem a bola do que com a bola. Todos eles querem ter posse de bola. É isso? Todos eles, claro. Isso? Por quê? Porque não correm risco. Eu tendo a bola, eu não vou correr risco. Só se eu tiver um débil mental no meu time que vai contra a minha goleira e vai fazer um gol contra. Entendeu? Bom, eu não tenho esse débil mental, então eu quero ter a bola. Agora, o que eu faço quando eu tenho a bola? Eu agrido o adversário? Não, eu vou trocar passes. Não. Eu vou agredir o adversário. Eu vou chegar lá e vou tentar ganhar do adversário. Quer ver, Guerra, sobre o mesmo Barcelona, e quando eu digo o mesmo é o clube porque os treinadores eram diferentes, embora o espírito do clube, tanto é que a máxima do Barcelona é mais que um clube, ele tem uma visão de mundo, uma visão de jogo, em que a bola é dele e ele ganha dando espetáculo. É assim o Barcelona essencialmente. Ele tentou fazer isso e foi bem sucedido numa vez com o Guardiola, e tentou fazer isso e foi mal sucedido outra vez com o Rijkaard, recém-campeão da Liga dos Campeões contra o Arsenal, contra o Internacional. Contra o Internacional que reage a partida inteira. O Barcelona tem a bola, o Barcelona perde 2 ou 3 chances no máximo na partida, placar final, Inter 1-0, Gabiru, Inter campeão do mundo. Reativo ao Barcelona propositivo. 2011, o Santos de Muricy Ramalho tem Neymar em campo. O Barcelona do Guardiola faz 4-0, que foi bom para o Santos porque podia ter sido 8. O Barcelona teve a bola o tempo inteiro. Então a questão não é você se atirar definitivamente no modelo só, se você não tiver uma qualidade superior, como hoje em dia tem o Bayern, ou como chegou a ter o Barcelona, você não pode se atirar no modelo só sob o risco de você ficar autoembretado. Moral da história, dá para ser campeão de um jeito ou de outro. O jeito que mais me encanta é o Flamengo 8-1, é o Barcelona do Guardiola, é o Tite de 2001 com o Grêmio, é o Flamengo de 2019, mas o título da Libertadores do Once Caldas está lá na prateleira deles e vale a mesma coisa.
1h33, esse é o Sala de Redação aqui na Gaúcha, em nome de Fida, sólido por natureza, tintas Killing, a tinta gaúcha. Falamos do grande jogo de ontem à noite, a grande vitória do Palmeiras, talvez a maior vitória de um time brasileiro fora de casa na Libertadores, hein? 3-0 para cima do River. A gente vai para o intervalo comercial e na volta vamos falar sobre o jogo da noite. 7h15, na Arena tem Grêmio e Bahia, o primeiro compromisso do Grêmio em 2021. A Objetiva Condomínios tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados que auxiliam o síndico e condôminos na busca de soluções. Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br. A Aurora é a vinícola mais premiada do Brasil e continua sendo cada vez mais reconhecida. Dessa vez, com a Aurora Reserva Chardonnay, que entrou para o Guia 5-Star Wines da Vinitaly com 90 pontos, o maior evento de vinhos da Itália. Uma grande notícia para todo mundo que adora um bom vinho. Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Verão bem protegido Unimed. A Unimed Porto Alegre conta com uma estrutura em Xangri-Lá, na Saba Campestre, dedicada ao atendimento médico para pacientes com síndrome respiratória com suspeita de Covid-19. Oferecemos exame de detecção do novo coronavírus, o RT-PCR. A unidade atende clientes Unimed e não clientes. Acesse unimedpoa.com.br/projeto verão e saiba mais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. 1h37, de volta com Sala de Redação, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem, Banrisul Digital, resolva o que quiser, sem precisar sair de casa, recadinho aqui da Steel. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca, acesse ofertas
ofertas steel.com.br, confira. O chimarrão do Davi Coimbra tem o patrocínio de LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. E a hora certa, 1h38, é em nome de Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta. Diogo Oliveira, o noticiário do Grêmio nesta manhã, dá conta do seguinte. São 3 dúvidas na escalação da equipe. Lateral direita, Vitor Ferraz ou Wanderson. No setor de meio campo, Darlan ou Lucas Silva. E na extrema pela esquerda, PP ou Ferreira. Qual a melhor estratégia para pegar esse Bahia que vem de 6 derrotas, hein, Diogo? Eu acho que nessa dúvida, que é a dúvida mais interessante da gente debater do Grêmio, pelo menos, né, que é Darlan, o Lucas Silva, depois daquele jogaço que ele fez contra o São Paulo, definido como titular, eu entendo que para o jogo com o Bahia, com muitos problemas, em que o Grêmio vai ter muita posse de bola, vai ser um cenário diferente do jogo com o Palmeiras, o Darlan é o jogador mais adequado, pela estratégia que o Grêmio tem que colocar em campo para enfrentar o Bahia. O Bahia não vai ter posse de bola, atacar o Grêmio pra caramba, ele está todo complicado. Aliás, o Bahia é um foco de debate, assim, né, o Belintani é um presidente diferente, que tentou, pelo menos, e tenta fazer muita coisa diferente, mas na hora de definir quem sai, quem entra como treinador, ele acabou sendo um dirigente, assim, comum. Cedeu as pressões, tirou o Roger, escolheu um técnico que não tinha nada a ver com a ideia do Roger e acabou atrapalhando em campo a vida do Bahia. Mas me parece que o mais interessante pro Grêmio é jogar o Darlan. Apesar de tudo que jogou o Lucas Silva, eu sei, contra o São Paulo, mas contra o Bahia é outro jogo, e aí ele ao lado do Matheus Henrique dão essa dinâmica de meio campo para ter a bola e vencer. Maurício Saraiva. Eu tenho a impressão, a gente falou disso ontem, né, que se jogar o Lucas Silva, embora eu prefira o Darlan, o Renato vai estar atendendo ao critério da meritocracia. O Lucas Silva recentemente fez o que fez, numa condição de jogo, num contexto de jogo que é diferente do de hoje, mas ele não sendo brucutu, e não é, ele pode ser um primeiro volante, mesmo quando o Grêmio tiver que fazer a proposta de jogo, como se espera que faça hoje. O Cruzeiro do Marcelo Oliveira, onde o Lucas Silva foi campeão brasileiro, o Lucas Silva era o volante que jogava ao lado do Henrique, e o Cruzeiro conseguia propor jogo da mesma forma. Era o Lucas Silva no auge da sua condição técnica e da sua condição física. O mais importante é que o Grêmio consiga mais e mais potencializar a volta à forma técnica e física do Jean-Pierre, que a menos que virasse reserva, em sendo titular, ele não pode ser coadjuvante. Porque o Jean-Pierre de coadjuvante não faz sentido, ele só faz sentido protagonista. E para ser protagonista, ele tem que estar na forma técnica e física de quando se machucou a última vez. Que foi a forma física e técnica que o levou ao Bem Amigos, que levou a coluna do Tostão pedindo o Jean-Pierre na seleção brasileira. Ele estava jogando muito perto, muito no caminho daquilo que todos nós queremos ver o Jean-Pierre jogando. Quando voltou desse terceiro episódio muscular, ele voltou muito aquém. E cada jogo novo para ele é importante para readquirir esse protagonismo. Hoje, por exemplo, alguém vai dizer, né, não, contra o Bahia não me serve, ele vai fazer 2 gols, dá o passe pro terceiro, mas no jogo grande ele some. O Jean-Pierre não tem 23 anos de idade. O Jean-Pierre é jogador pré-olímpico, o Jean-Pierre está construindo a sua trajetória. E o jogo grande vai se apresentar para ele ganhar, como o Palmeiras não tinha ganho nenhum jogo grande ainda até ontem contra o River Plate, não tinha feito 3-0 daquele jeito e nenhum gigante. Eram vitórias mais acanhadas. Ontem foi do jeito que foi. Então, o protagonismo do Jean-Pierre hoje é mais um passo para que ele seja protagonista, por exemplo, Felipe, na decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Mais ele avançará nesse caminho, quanto mais esteja em campo recuperando a sua condição técnica e a sua condição física. Guerrinha, a gente discute muito, né? Fala, Leonardo. Não, mais do que isso, o Maurício fala da questão do Jean-Pierre. Se a gente pegar no recorte dos últimos 15 meses, o Jean-Pierre deve ter jogado 3. Somados, 3 meses. Ele tem uma sequência de 8 jogos, né? A maior sequência dele é de 8 jogos, né? Nesse período. Na carreira. Ou seja, imagina só, por isso que o Maurício traz um ponto ali sobre o Jean-Pierre, que a gente não pode desconsiderar que essa questão física, né, essa questão clínica, né, às vezes a gente considera o Jean-Pierre com uma atuação muito abaixo daquilo que a gente espera dele, porque quando se fala em Jean-Pierre, a régua vai lá em cima. Só que colocar o Jean-Pierre como um jogador que compromete atuações e não levar em consideração essa falta de ritmo e os problemas clínicos que ele vem enfrentando, é não levar em consideração o contexto, o todo que envolve o Jean-Pierre hoje. E essa cobrança que se faz, Guerrinha,
sobre o Jean-Pierre, dele crescer em jogos importantes, né? Dele crescer em jogos grandes, isso vai acompanhar ele pro resto da carreira dele. Pro resto da carreira. Com a qualidade, a técnica que ele tem que aprender a conviver com isso. E aí eu volto àquela entrevista referida pelo Maurício. Quando eu ouço o Jean-Pierre numa coletiva dizer que ele precisa melhorar alguns aspectos do seu jogo, quando eu ouço uma entrevista engajada do Jean-Pierre no Bem Amigos, eu fico com a clara noção de que ele é esse jogador, né? De que ele tem esse comprometimento, mas está sofrendo com lesões, com falta de ritmo e esse protagonismo que é colocado sobre ele, Guerra. Pois é, Gamba, sabe, eu acho assim, ó, o Jean-Pierre é diferente. Ele não está numa fase boa? Não está. O que está faltando para o Jean-Pierre? Talvez o gol, talvez aquela atuação luxuosa, talvez terminar um jogo e todo mundo indo em cima dele dizendo, puxa vida, e é isso tudo que tu joga? Agora, que ele é diferente, e tem mais um detalhe que a gente, aqueles que desconfiam, e muita gente desconfia do Jean-Pierre, já ouvi alusões dizendo, olha, é um novo Ganso no futebol brasileiro. Não é. Ele é mais qualificado do que o Ganso. Ele ainda falta para ele, eu acho assim, um pouco mais de participação. Isso eu acho que falta, o Renato tem razão nesse aspecto. Mas ele é um jogador inteligente, que faz a bola correr. E o detalhe mais importante que a gente precisa pesar, botar na balança, se não jogar o Jean-Pierre, joga quem? É melhor que o Jean-Pierre? O Grêmio vai render mais com esse jogador no lugar dele? Eu acho que não. Então, tem que apostar no Jean-Pierre. Agora, precisa mudar algumas coisas. Eu acho que está faltando o gol para o Jean-Pierre. E isso talvez possa melhorar a sua performance em campo, mas que ele é um baita jogador, ele hoje é titular do Grêmio porque joga mais do que seus concorrentes, eu não tenho nenhuma dúvida. Leonardo Oliveira, a melhor estratégia para hoje, para enfrentar o Bahia, é o Grêmio começar com Darlan sem o Lucas Silva? Darlan. O Grêmio vai ter a bola. Eu não acredito que o Bahia vá jogar aqui no campo do Grêmio. O Bahia está lutando contra o rebaixamento. O Bahia teve um anticlímax na temporada. O Bahia pensou que esse era o ano de disputar vaga na Libertadores e está lutando contra o rebaixamento. Isso tudo já causa um ambiente pesado no clube, já causa uma apreensão. Então o Bahia vem aqui para buscar um ponto. Se buscar 3, olha, é trio elétrico chegando ao Salvador. O Grêmio vai ter a bola, vai precisar jogar, vai precisar propor o jogo. E o Lucas Silva, ele não acelera a transição do Grêmio. Ele não acelera a troca de passes. O Darlan consegue fazer isso, consegue se apresentar à frente. E o Darlan ainda divide tarefas com o Matheus Henrique. Porque o Matheus Henrique com o Maicon, ele fica sobrecarregado nas questões defensivas. Até por todo o problema físico que o Maicon vem apresentando. Com o Lucas Silva, ele fica sobrecarregado nas questões ofensivas. E com o Darlan eles conseguem dividir. Inclusive tem gol do Grêmio, se não me engano é contra o Cuiabá, que tem troca de passes entre Darlan e Matheus Henrique quase na frente da área. Ou seja, é importante que o Grêmio tenha esse jogador que vá saber trabalhar a bola para encontrar espaços. Diogo Oliveira chegou a citar antes, Diogo, essa questão do Bahia, né, que merece uma análise, o momento do Bahia. O Bahia vem de 6 derrotas consecutivas, né, que está com Dado Cavalcante nesse momento, né, abriu uma temporada com o Roger. Mano Menezes assume a equipe, Mano Menezes não consegue implementar absolutamente nada, aliás, um dos responsáveis pela queda do Bahia de rendimento é o Mano Menezes. O que esse Bahia pode fazer nessa reta final de campeonato brasileiro, hein, Diogo? Ele pode tentar sobreviver, porque assim, em termos de gestão e de tentar ser diferente, o Bahia de fato conseguiu. O Guilherme Belintani é um dirigente que tenta, pelo menos, ou tentou, pelo menos, ser diferente da média, assim, oferecer algo diferente no cenário brasileiro. Mas ele é jovem, obviamente, tem muita coisa para aprender ainda. E eu acho que em algumas decisões de campo, especificamente, ele acabou indo mal. Né? Tá bem que o Bahia do Roger não era um time assim de propor jogo, atacar pra caramba e tal, muita posse de bola, porque ele não tinha jogadores para isso. O Gregory é um grande ídolo do Bahia, né? Não tem como ter um time de posse de bola com o Gregory fazendo uma falta atrás da outra, né? Até está em condições hoje, talvez jogue, inclusive, né? Pelo menos tá apto, que ele estava suspenso, estava lesionado, não lembro. Mas, então não tinha como fazer isso. Agora, na hora de decidir Mano Menezes, foi, eu acho que mais pela grife de ter sido técnico de seleção brasileira, puxa vida, agora o Bahia tem outro horizonte, pode trazer peças diferentes, enfim. E aí ele
escolher um treinador que pensa completamente diferente do que vinha fazendo o Roger, né? Quer dizer, a ideia de que estava tudo errado antes, e não estava, embora o resultado não viesse. E aí, nessa troca, o Bahia se perdeu. E agora ele está correndo atrás da máquina. Ele tem que fazer uma transição de treinador com a corda no pescoço, com água batendo no derrière aí. E é esse que é o problema do Bahia, né? Na verdade, não sabe o que é o Bahia hoje, né? Porque aquela ideia de ter um conceito... Diogo, o cara se chamar Olivier, é natural chamar de Derrière. Você tem todo o direito. Tá bem. Bunda, água batendo na bunda, pronto, né? Porque é isso aí, é isso. Na segunda-feira eu conversei com um colega do Jornal à Tarde, que eu troco muita informação, e eu queria entender o que aconteceu com o Bahia, né? E ele me fez um breve resgate, assim, olha, o primeiro turno do Roger, em que o Bahia faz uma grande campanha, o Roger faz isso, ele até foge das características dele, adota um time mais defensivo, especulando um pouco mais, mas já no segundo turno ele começa já mais seguro também, o time mais consolidado, ele tenta aproximar o Bahia de uma ideia de jogo dele. E na virada do ano, o Bahia imaginou que seria a temporada de dar o salto, né, de deixar de disputar a vaga na Sul-Americana, na segunda página, e tentar beliscar uma vaga na pré-Libertadores, pelo menos. E o Bahia fez contratações que fugiram até ao seu perfil, porque o Bahia faz o quê? Ele vai no mercado e busca jogadores que estão desacreditados, ou jogadores com muito potencial de crescimento, e aposta muito na base. O Bahia contratou o Rodriguinho, o Bahia pagou 4 milhões pelo Cleison, o Bahia buscou o Rossi no Vasco, né, e foi contratando jogadores, e aí o Roger não conseguiu dar a liga no time, né. A única contratação que o Bahia fez que deu certo foi o Ramírez, o Índio Ramírez, que veio do Nacional de Medellín, até era um jogador desconhecido, e é uma boa surpresa que o Bahia tem. A partir da chegada do Mano, o Bahia tenta resgatar uma solidez defensiva que ele tinha lá atrás com o Roger. E o Mano é um técnico que tem essa característica. Só que o Mano sai com 36% de aproveitamento, ele não consegue encontrar o time, é um problema porque é uma mudança muito grande na ideia de jogo, e no meio de um campeonato que não tem tempo para treinar. E essa hoje é a realidade do Bahia. O Belintani, Diogo, ele acaba de ser reeleito para mais 3 anos de mandato. Ou seja, a gestão ela foi aprovada, ele foi eleito com 86% dos votos. Então a gestão foi aprovada. O que eu temo é que esse resultado de campo, que numa temporada não deu certo e o Bahia talvez tenha de repensar o seu planejamento pro futebol, acabe respingando numa gestão que ela é muito eficiente e ela é modelo no Brasil. Estava analisando... Sabe que o Bahia, eu acho que quem vai salvar o Bahia ou é o Vasco ou é o Bragantino. Um deles vai salvar. O Sport é candidato também, Guerra. O Sport também, Eu acho que são os salvadores do Bahia. O Bahia começou a despencar num jogo do Maracanã contra o Flamengo, que ele ficou com 1 a mais. O Gabigol foi expulso a 10 minutos do jogo. E o Bahia virou o placar para 3-2 e acabou no último minuto sendo vitimado pelo 4-3 com gol do Vitinho. Ali desmoronou. 1 a mais e tu perdeu o jogo de virada, um jogo que estava na tua mão, contra o Flamengo no Maracanã. E não se achou mais. Agora, eu acho que tem 3, assim, que estão com a matrícula na mão, né? Estão só esperando o chamamento. O Curitiba... Já estão comprando material escolar da Série B, Guerrinha. O Curitiba, o Botafogo e o Goiás. Eu acho que os três estão condenados. Agora, a 4ª vaga tem uma Kombi ali, hein? Tem uns 7, 8 ali. E eu acho que o Bahia vai acabar se salvando. E outra coisa que atrapalhou muito o Bahia foi que o Bahia quis fazer, num certo tempo do ano, uma coisa impossível. Ele quis ganhar todas as competições que estavam. Isso. Né? E aí acabou pagando preço, não tem elenco para isso. A sequência de derrotas do Bahia, perdeu para o Inter, né, em casa, Flamengo, aí tem essa derrota para o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, depois tem uma derrota anterior ao Palmeiras, 3-0, depois a outra derrota para o Defensa e Justiça, no jogo de ida 3-2, e tudo começou com uma derrota em casa também, para o Ceará por 2-0. Então, o momento do Bahia, se a gente pegar o Bahia nos últimos 6 jogos, a gente vai entender por que tem 4 derrotas no Brasileiro e uma eliminação na Copa Sul-Americana. A queda, ela é assustadora. E eu confesso pra ti, Maurício, eu não imaginava que o Bahia fosse passar um campeonato brasileiro lutando para não cair. Não imaginava. Eu tenho impressão para quem é... Mas é que quando a água bate na bunda, como disse aí o Diogo,
Aí as coisas começam a ficar complicadas, então a bola não entra, tu acaba daqui a pouco perdendo um gol que é imperdível, o adversário vai lá num escanteio, bate na tua perna, sobra para outro, gol dos caras. E aí, meu amigo, aí a vaca foi pro brejo. Mas nessa guerra, nessa disputa, a outra ponta, né? Vamos subir a ponta lá pro alto. A disputa do título, eu diria para os que têm esperança de disputá-lo ainda, Flamengo, Atlético Mineiro, eventualmente Grêmio e Inter já numa outra levada, né? Me parece bem improvável, mas eles estão em G4, G5, vão colocar junto. Mas Flamengo e Atlético Mineiro, eles têm esperanças muito fundadas de que o São Paulo possa se atrapalhar entre hoje e domingo que vem. Porque o São Paulo hoje e domingo que vem joga Campeonato Paulista. O campeonato de onde ele foi eliminado pelo Mirassol. O São Paulo joga fora de casa hoje contra o Red Bull Bragantino, que é um time que quer se afastar dessa ponta baixa e não tem maus jogadores. É um time que tem jogadores médios para cima, vai jogar na sua casa precisando de resultado. E eu não estou falando de o São Paulo perder para o Bragantino. Ele pode empatar para o Bragantino, que já se atrapalha. E na outra, já no final de semana, ele joga outra rodada de Paulistão, que é um clássico contra o Santos. O São Paulo que ainda tem Palmeiras na sua disputa. Mas então a chance de o São Paulo se atrapalhar entre hoje e domingo, Guerra, ela é bem real. O Santos provavelmente no domingo vai poupar. Time misto, reserva. Por quê? Porque ele tem o jogo da Libertadores na semana que vem, né? Então o São Paulo até nisso, nesse quesito, está dando um pouco de sorte. Mas é Paulistão, né, Guerra? É Paulistão eu acho que só tem um time que pode ameaçar, que é o Flamengo. Mas o tem Flamengo jogos também, a menos, inclusive. mas o Flamengo precisa se ajudar, né? O Flamengo, aquele Flamengo que eu vi, que vocês viram, que nós aplaudíamos de pé, aquele está escondido. Eu não sei onde é que anda aquele time. 5 para as 2. Gamba. Fala, Leonardo. Só para não perder o gancho do Bahia. O Bahia é o time que mais jogou neste ano no Brasil. Nós estamos, teoricamente, estaríamos em novembro, começando novembro no velho normal, né? No calendário antigo. O Bahia tem 61 jogos. Ninguém jogou mais do que o Bahia. Lembrando os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro: Botafogo e Atlético Paranaense, Sport Recife e Fortaleza, Curitiba e Goiás, tem Fla-Flu no Maracanã, além dos jogos Grêmio e Bahia e Bragantino e São Paulo. Intervalo comercial aqui no Sala de Redação, tem notícia na hora certa e na volta a gente vai falar sobre o Internacional, que amanhã enfrenta o Ceará lá em Fortaleza. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores. Porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. Killing, olha só quem tá aqui, pintor, ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor. Sou eu mesmo. Tintas Killing, pra dar show de futebol, o Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show. Eu assino embaixo. Oi, olá, tudo bem? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar, saber, tirar da vida o que ela dá. Seu tempo tudo vai passar, nada tão urgente que um carinho possa dispensar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Você se lembra de quando entrou no mercado de trabalho? Foi incrível quando você recebeu o seu primeiro sim, não é mesmo? Agora que você possui a sua própria empresa, que tal proporcionar esse sentimento para outros jovens? Conheça o programa de aprendizagem do CERS. Os encontros teóricos de aprendizagem continuam sendo realizados de forma remota com a mesma qualidade e com muito mais segurança. Acesse www.cers.org.br e saiba mais. Gostaria de desejar um feliz ano novo para o torcedor gremista, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Chegou a hora de o Grêmio estrear em 2021 e vai ser na Arena. E muitas vitórias e conquistas. E para se aproximar do topo da tabela do Brasileirão, o Grêmio precisa vencer o Bahia em casa. O Hoje nos Esportes já traz todas as informações e preparativos a partir das 5:30 da tarde. E fica ligado que você pode acompanhar o primeiro tempo de Grêmio e Bahia no aplicativo GZH. Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça 7 Campos de Piracicaba. Beba com moderação. Para quem gosta do futebol, boa música, um papo bem descontraído, cultura, lazer e muita informação no maior espírito esportivo, a receita é todos os sábados, 3 da tarde. Vem conosco para o Show de Bola. Informação e opinião com dinamismo e agilidade. A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardim. Dupla Grenal. Os três disputam 2 vagas. Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação com 5 jogadores mais ofensivos. Futebol nacional e internacional. Tem informação da BBC. E a sua participação. Esportes ao meio-dia, com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Ministro da Saúde promete divulgar ainda hoje regras para a compra de vacinas e Estado espera 300 mil doses. A Agência Reguladora Europeia aprova o uso emergencial da vacina da Moderna. Em 2 meses, o governo federal libera R$445 mil para 21 cidades atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 28 graus. O sol aparece entre nuvens no estado nesta quarta-feira, mas pancadas de chuva devem atingir a maior parte das regiões entre a tarde e a noite. O dia será abafado com máximas de 32 graus em cidades das regiões Oeste, Central e Metropolitana. Cremers alerta, os médicos estão prontos para receber você e atender com toda a segurança. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,33. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,89%. Trânsito. O fluxo de veículos está rodando bem agora em Porto Alegre e, conforme a EPTC, não há nenhum acidente em atendimento. Entretanto, tem sinaleiras fora de operação agora na capital, no cruzamento entre a Diário de Notícias e a Avenida Chuí, na zona sul de Porto Alegre. Nas rodovias, atenção para a RS 118. Tem bastante congestionamento já no trecho de Viamão, em função de obras que são feitas no asfalto, próximo ao bairro Tarumã. Na região da Ponte do Guaíba, tem um içamento do vão móvel previsto para as 2:30 da tarde. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em gaúchazh.com. Governo federal isenta de imposto a importação de seringas e agulhas. A Câmara de Comércio Exterior, órgão ligado ao Ministério da Economia, decidiu zerar o imposto de importação para mais 5 produtos, contemplando seringas e agulhas. Os produtos passam a integrar a lista de reduções tarifárias temporárias com o objetivo de reforçar o combate à pandemia. Com a nova redução, sobe para 303 o número de produtos com tarifa zerada até 30 de junho. O comitê também decidiu suspender o direito antidumping vigente em desfavor das importações brasileiras de seringas descartáveis originárias da China. De Brasília, Débora Cademartori.
O Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, continua recrutando voluntários para participar dos testes com a vacina Coronavac. Os pesquisadores precisam de mais pessoas de um grupo específico, profissionais da área de saúde com idade a partir de 60 anos que trabalhem diretamente no atendimento a pacientes com diagnóstico de coronavírus. Interessados podem solicitar mais informações pelo WhatsApp 5199298871. Mais informações estão em GZH. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. 2h03, de volta com sala de redação. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. frigelar.com.br. Grupo IES apresenta Nissan Kicks 2021 com taxa zero em 24 vezes e até 100% da FIP no seu usado, só na IESA Nissan. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água e nem açúcar e nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral Aurora. E Banrisul Digital. Precisamos manter os cuidados no verão. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Diogo Olivier. Seja qual for o seu plano, Gamba, no Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que o português do Palmeiras. Deixa eu usar esse canhão que é o sala de redação para fazer um apelo para quem achou os documentos de Letícia Falque Leal. É uma menina de 18 anos que veio de Ponta Grossa e quando desembarcou aqui em Porto Alegre foi pegar na sua bolsa os documentos e eles não estavam. Quer dizer, o dinheiro sumiu, não tem problema nenhum, o dinheiro já foi, é outro problema. É que ela precisa voltar a estudar e como está tudo fechado para refazer os documentos, ela está com dificuldades. Então, quem achou esses documentos, e muito provavelmente quem pegou já jogou fora, Letícia Falque Leal, pode avisar aí na RBS que a gente dá um jeito de entregar para ela que ela está precisando demais disso. O documento nessa hora é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Letícia Falque Leal. Quem encontrou os documentos? 3218-6600. Liga aqui pra gente, que a gente faz essa ponte aí para entregar para a Letícia. Adroaldo Guerra Filho, qual será o plano do Abel para amanhã, hein, Guerra? A provável escalação: Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal, na frente Yuri Alberto. A última informação dá conta do seguinte: Danilo Fernandes, com uma contratura muscular na lombar, não viaja, e o Endel, com edema muscular na coxa esquerda, também não viaja para Fortaleza, Guerra. Eu acho que ele escala o que tem de melhor. Porque ele não tem o Galhardo, que está suspenso. O Danilo deu um azar, fez uma boa partida contra o Bahia e acabou aí se machucando, né? E o Endel é reserva. Eu acho que, apesar do Moisés não ser a última bolacha do pacote, ele tem apresentado um rendimento superior ao seu concorrente da posição. Acho que ele escala bem. A presença do Yuri Alberto, eu quero ver o Yuri Alberto mais titular do que ele tem sido. Porque o que eu acho que a gente tem que exigir do Yuri Alberto? Gols. E ele faz. Agora, ele entra lá faltando meia hora, 40 minutos, 35 minutos. Eu gostaria de ver o Yuri Alberto ter uma sequência como titular. E muito brevemente, com quase a certeza, ele não vai ter essa oportunidade com a chegada do Guerreiro, né? O Guerreiro que até vai estar sendo cogitado, e bem cogitado pelo Avancini, para ser o cara do marketing com a saída do D'Alessandro, né? E o Guerreiro, evidentemente, vai ser titular. Mas eu acho que o Abel escala bem o time. O Inter precisa amanhã saber lidar com esse jogo, que não é uma barbada, mas tem a obrigação de pontuar.
O Guerra, eu discordo de uma escolha individual que é legítima porque o cara é pago para tomar decisões e fazer escolhas. Então, adiante. Mas a escolha do Rodinei titular e o Heitor reserva não vejo justificativa técnica. Pode ser revista, também acho. O Heitor tem entrado e dado boa contribuição. O Heitor tem 4 assistências para gol, né, Guerra? 4 assistências para gol. É, questão de, não sei se o jogo é outra mais, coisa, jogo Guerrinha, para cara mais talhado, não sei se é isso. Eu acho que na questão do Heitor também, a gente já tem que começar a projetar o 2021, né? Não me parece que o Rodinei vai continuar no Internacional nesse ano que vai começar a partir do encerramento do Brasileirão em fevereiro, né? Então eu acho que essas 11 partidas, as que forem possíveis a escalação do Heitor, eu como torcedor me agrado muito mais em ver o guri começando a fazer a trajetória dele como jogador do Internacional do que manter ainda o Rodinei. Mas a gente sabe que o Abelão ele tem realmente uma preferência pelos medalhões mesmo, né? Ele meio que não abre mão. Mas eu como torcedor, eu realmente gostaria de ver o Heitor no lugar do Rodinei, né? E se possível já poderia também dar um jeito na outra lateral com o Moisés, né? Se houver realmente um menino lá, o Léo, com possibilidades de jogar, eu acho que já tem que começar a colocar essa gurizada mesmo para essa reta final do Brasileirão e posteriormente no Gauchão também, né? Já botar essa gurizada a suar a camiseta aí do Internacional em 2021. O Rodinei tem contrato até maio, mas a nova direção admite que em fevereiro, ali, quando terminar o Brasileirão do Abel, ele pode ter a situação revista e voltar lá para o Flamengo. No caso do Yuri Alberto, Diogo, o Yuri Alberto hoje joga como titular, porque o Inter não tem o Galhardo, ou a partir de agora há uma convicção do Abel que o Yuri Alberto é titular no Inter junto com o Galhardo? Eu acho que é um ou outro, pela ideia do Abel, embora eu entenda que dá para os dois jogarem junto, porque o Yuri Alberto, ele faz assim, ele não é jogador de lado, eu sei disso, mas ele houve algumas partidas em que ele fez isso com disciplina tática, inclusive, até voltando, e gol, inclusive. Fazendo isso. golo. E voltando a golo, como diria o português, golo. Voltando para recompor, enfim, ele pode fazer esse lado. E nesse momento, o Inter eu acho que não pode abrir mão desses jogadores, sabe, que fazem gol, que são, que tem mais brilho, que no lance podem decidir o jogo. Não dá para abrir mão desses jogadores, mas a ideia do Abel é um cara de lado e um jogador mais posicionado, né? Então me parece que na cabeça do Abel é um ou outro, embora eu acho que dê para jogar os dois. E o Galhardo vem de gol, né, Maurício? O Galhardo vem de gol contra o Galhardo vem de gol, né? O Galhardo fez gol de pênalti, é verdade, mas ele fez gol contra o Bahia, ele encerrou uma série, acho que eram 10 jogos sem marcar, e ele voltou a marcar gols. Então eu acredito que o Galhardo seja o titular. O Abel teria de mudar o sistema dele para colocar Yuri e Galhardo juntos, porque o Yuri pelo lado, fazendo o que o Caio Vidal faz, embora ele consiga quebrar o galho ali, não é a característica dele. Mas aí a questão é a qualidade, é aquilo que a gente falava há pouco, Guerra, você precisa ter a potencialidade da sua máxima qualidade em campo e a partir dela, das melhores peças disponíveis, você vai desenhar o seu conjunto e não invertido. Como diria o nosso querido, maravilhoso, inesquecível Rui Carlos Osterman, vamos avançar. Com a volta do Guerreiro, o Galhardo será reserva? Não, será titular. Como é que vai jogar? Galhardo e Guerreiro. É um bom Por que exercício. Não pode jogar Galhardo e Yuri? Como era antes, inclusive, né, Guerrinha? Pode jogar Galhardo e Yuri. Yuri. Servia o Guerreiro totalmente no começo do Brasileirão do ano passado. É que o Inter está num momento em que ele não pode prescindir de qualidade, sabe? Não pode prescindir de qualidade. O Yuri Alberto, ele tem mostrado muita qualidade. Né? É que a ideia do Abel é jogar com um centroavante, né, e um jogador de lado. Essa é a ideia dele. Por isso que ele não abre mão do Caio Vidal. Mas jogando o Guerreiro, ele vai ter que mudar. Então que mude agora já, até para ir adaptando o Galhardo a uma nova. Olha aqui, o Guerreiro já não será com ele, né, Guerra? O Guerreiro já não será com ele. O Abel não vai estar aqui, né? Já não vai ser mais o Abel. E tem uma questão, eu não sei nem se o Galhardo vai estar aqui quando o Guerreiro voltar, porque pelo que se desenha, né, confirmando Miguel Ramírez, ele usa um esquema seria um 4-3-3 da base dele.
Seriam jogadores de lado, de velocidade e um centroavante. O Galhardo, o Abel tentou encaixar o Galhardo na meia, para ser um meia atacante, o Galhardo ficou totalmente perdido, ele não é mais um meia. Mas o Galhardo nunca foi 9, Léo. Não foi 9. Mas hoje ele o Galhardo foi. O Galhardo caiu de paraquedas quando o Guerreiro se lesionou. A prova é que o Inter foi recorrer ao Abel Hernandes. Mas entendeu? É que ele e jogava, deu certo, ali ele deu certo, eu concordo que ele deu certo, só que ele não é 9. Mas é que jogava, Guerra, é que no esquema anterior o Inter jogava com 2 atacantes. Um mais posicionado e outro que fazia o pêndulo. Né? Quando o Guerreiro se machuca, o Galhardo passa a fazer essa função. Por quê? Porque ele é um jogador o Galhardo é um jogador extremamente inteligente e ele percebeu que naquela função potencializa a remate dele, o 2-1, a troca de passes rápidas, a ocupação do espaço, ocupar o espaço vazio. O Galhardo é um cara que soube entender essa função. Ele nunca vai ser um centroavante posicionado, é verdade, mas também ele é o Guerreiro também não era, né? O Guerreiro saía bastante. Eles faziam uma dobradinha, até a dobradinha Abel e Galhardo, ela estava conversando, havia diálogo entre eles. O que faz o Abel Braga? O Abel coloca um atacante só e recua o Galhardo para ser um meia. O meia central não funciona. Por isso que o Yuri não está jogando com ele, porque no esquema dele só tem lugar para um. Mas Léo, deixa eu aproveitar esse seu gancho outra vez para falar sobre peça individual e desenho coletivo. Você trouxe como o Miguel Ángel Ramírez prefere jogar. Eu adoro que alguém tenha preferência por jogar desta ou daquela forma. Mas ele não pode ser escravo da própria convicção nesse nível. Se a qualidade que ele tiver disponível não fizer o seu desenho ideal, ele tem que adaptar o seu desenho ideal à qualidade disponível. Então você não pode abrir mão, você falou, talvez não tenha nem o Galhardo, né, quando voltar o Guerreiro, porque no jeito do Ramírez é assim, assim e assim. Não, é assim se você tiver as peças aptas a ser desse jeito. Senão você vai ter que ter a criatividade de mudar o desenho do seu time, o que não significará mudar o conceito do seu jogo. O conceito do seu jogo é, eu quero ter a bola, eu quero atacar em velocidade. Bom, mas se eu não tenho velocidade na extrema, eu posso ter velocidade no lateral que vem de trás. O Preciado, que era o lateral dele, do Independente Del Valle, era veloz e era um atacante que vinha lá de trás, aquém da linha divisória. Porque se você for escravo da sua convicção, daqui a pouco vai ter um monte de gente boa no banco e um jogador mediano só porque ele é rápido. E aí vai dar errado. E essa questão de adaptação... técnicos, Maurício, esses técnicos quando tu contrata, e aí eu acho que é a grande diferença do técnico estrangeiro pro nosso técnico aqui. O nosso técnico, ele tá até pela instabilidade da profissão, eu entendo, pela mentalidade dos nossos dirigentes, e o técnico é sempre o culpado de tudo, então em vez de trocar 30, tu troca só o técnico. O técnico, ele é muito apegado ao cargo, ao emprego. Ele trabalha para se sustentar naquele cargo. Depois, quando ele tem uma estabilidade, que ele já está mais seguro, ou talvez ele tenha até algum título, ele começa a implantar algo mais próximo da ideia dele. Esses técnicos estrangeiros, e quando tu vai buscar um técnico no Equador, na Argentina, em Portugal, né, na Malásia, tu tá indo buscar porque ele tem algo diferente, porque tu quer algo dele. Esses técnicos, eles vêm com uma ideia de jogo, um conceito de jogo, do qual eles não abrem mão. Eles podem ter pequenas adaptações, mas a gente viu há pouco com o Eduardo Cudê, ele jogava no sistema de jogo dele e ele não abria mão disso. Teve jogos como contra o Atlético Mineiro em que ele muda, em que ele até marca mais, ele puxa o time para trás, tenta especular para segurar o resultado. São pequenas variações dentro de uma ideia de jogo da qual eles não abrem mão. É que na nossa cultura a gente está acostumado a ver o técnico chegar e se virar com o que tem. Mas é que são pontos de partida diferentes. Não, mas aí, Léo, eu vou discordar de você, Léo. A tendência é o técnico estrangeiro capotar. Não dá para pedir para ele fazer um edifício se ele não tiver tijolo. Mas entendeu? Aí quando ele vai... eu tenho a ideia que eu tenho que fazer 4 andares. Muito bem, perfeito, a ideia é boa. Quando eles são mas e o tijolo? Eu não tenho, então vamos parar aí, então vamos botar com outra coisa. Tá, mas quando tu vai contratar um técnico estrangeiro, tu tem que saber que se ele pedir tijolo, se ele pedir um container, se ele pedir telha, sei lá o que ele vai pedir, se ele pedir um engenheiro, tu vai ter de colocar à disposição dele. Porque ele não vai atravessar o oceano para chegar aqui e se o clube não tem, como é que faz? E se o clube não tem, como é que faz? Não, então não contrata esse cara. É isso que eu tô dizendo. Quando tu vai buscar um técnico estrangeiro, é um combo. Tá buscando um técnico estrangeiro que vem com uma ideia, um sistema de jogo. E eles trabalham então nós vamos dar razão pro que faz o Sampaoli. O Sampaoli empata um jogo, pede 6 jogadores. Entendeu? Sabe o que vai acontecer com o Atlético? Vai quebrar.
vai quebrar. Não é assim o jogo. Não é por causa do São Paulo, né, Guerra, que o Atlético Como? Ele é que quebrar, pede? né? Como é que não é por causa dele? Claro que é por causa dele. Mas o Atlético vem se atolando em dívida, não é de janeiro pra cá. Olha quantos jogadores ele contratou. Olha quantos jogadores ele contratou. Sim, mas Guerrinha, ele não botou uma faca no pescoço de ninguém pra dizer contrata o jogador. Não, é que tu estás dizendo aí que tu estás dizendo que tá no combo. Tu estás dizendo que tá no combo. Exato, Ele pede o jogador e tu tem que te virar. Não. Quem tem que se virar é ele com o que tem na mão. A mesma coisa que eu botar num restaurante, contratar no restaurante um cozinheiro, e vem cá, olha, mas o senhor não tem salsinha? Não, eu não tenho. Tu dá um jeito de fazer sem a salsinha. Tem cozinheiros. Se tu quiser um chefe de cozinha qualificado, ele vai querer a salsinha do interior da Austrália. O que não é o caso do treinador que o Internacional cogita, é ganhador de uma competição só. Não é, qualificado é o Mourinho, qualificado é o Guardiola, esse sim. Esses não vêm, esses vêm no máximo passar férias ali no interior da Bahia. Pois é, esses aí tu atende eles, agora esse aí tem que se virar com o que tem. Eu quero pegar um gancho, Léo. Uma ideia. Pois é, esse gancho que eu quero pegar com você para discordar essencialmente numa frase que você falou. De que o Kudê, por exemplo, fazia pequenas variações. Não eram pequenas variações. O jeito que ele ganha do Atlético Mineiro é uma das mais despudoradas retrancas que eu vi em 2020. Direito dele, ele ganhou o jogo, mas ele ganhou mudando drasticamente o seu conceito de jogo. Se ele é capaz de mudar o seu conceito de jogo, a ponto de não ter mais a bola e só se defender para garantir a sua vitória, ele pode ser capaz de não mudar o seu conceito, mas mudar o seu desenho tático. Se ele não tem o velocista, ele joga com outro jogador que não é velocista, porque é melhor do que o velocista dele. E aí ele muda. Porque se ele muda da retranca para o jogo ofensivo, ele pode mudar o seu desenho tático também. Mas, Maurício, a gente passou um bloco todo falando de estratégia. Do Abel, da estratégia do Abel Ferreira, que estratégia importante. Tem jogos que tu vai ter de adotar uma estratégia. O próprio Renato. O Renato não é perfeito, mas então você pode mudar o desenho, Léo. O Renato até foi quando ele não tinha ferramentas. Quando ele chega no Grêmio e faz o Grêmio vice-campeão brasileiro com Paulão e Diego Clementino. Então você pode mudar o desenho. E o Paulão que estava encostado no Barueri, não é o Paulão de agora. Então, novo. O Renato hoje é um técnico que gosta da bola, que gosta de jogar, que gosta de propor o jogo. A gente vê que ele se satisfaz com isso. Mas o Renato contra o São Paulo foi estratégico. Em determinados momentos é óbvio que tu vai ter que ter uma variação dentro da tua Então vai poder mudar desenho, vai poder mudar peça, Léo. Eu estou discordando de você. É que assim, é radicalismo puro se tu, eu vou fazer sempre isso. Não, vai ter jogos. Sim, mas então Léo, então você não está discordando de mim. Se você não pode ser radical puro, você não pode dizer que só joga com um velocista. E não, por isso não pode o Yuri Alberto jogar com o Galhardo, porque o Yuri Alberto não é o Caio Vidal. Isso é ser radical, isso é xiitismo. Se você tem o Yuri Alberto, que é melhor do que o seu homem de lado, o Yuri Alberto joga. Mas é o que eu estou dizendo, o Abel teria de mudar o sistema de jogo dele. O Abel, historicamente, joga com um centroavante. O que eu falo, Maurício, é que tu pode ter variações dentro da tua ideia de jogo, de daqui a pouco fechar um pouquinho mais, ou ser mais agressivo. Mas é isso? Mas a tua base de jogo... Mas então você pode variar a peça, Léo. Principalmente de um técnico estrangeiro, porque tu não vai buscar o cara lá porque ele é comum, tu vai buscar porque ele é diferenciado. Mas se ele é capaz de fazer uma retranca deslavada e ser atacante, ele pode mudar a peça do lado, ele pode mudar a peça de dentro, ele não pode ser meio xiita, ele não pode ser meio convicto. Se ele muda desenho por estratégia, ele pode mudar peça por estratégia. É isso que eu estou dizendo para você. É a minha discordância com você. Sim, mas no jogo de Inter e Atlético, o que acontece? O Inter faz um gol a 7 minutos, numa jogada por dentro, uma troca de passe do Galhardo com o Patrick, e aí o que acontece? Ele vê que o Atlético, que tinha peças de reposição, e o Atlético vai trocando zagueiro por meia, lateral por extrema, e aí vira um jogo de estratégia. Mas no começo do jogo dele ele não abandona a ideia dele, não entrou assim, hoje eu vou me retrancar com o Atlético. Não, ele faz a vantagem, ela vem muito cedo, e aí como o adversário tinha mais poder, o que ele começa a fazer? Ele começa a marcar principalmente o Alain, que era por onde passava tudo. Em determinado momento ele coloca o Musto para marcar o Alain. É uma estratégia dentro do jogo. Mas não vai achar que ele viria aqui, por exemplo, ele jogava no 4-1-3-2, que ele viria aqui, não, agora eu vou jogar aqui com Losango no meio campo. Não, mas ele foi capaz de jogar com o Musto e Lindoso juntos para classificar na seletiva e não tinha proposta de jogo nenhuma. Ele não, deu certo. Não, para um pouquinho, deu certo, ele se classificou, mas ele não jogou como dizia que era o seu jeito de jogar. Com 10 Quando dias ele de joga com pré-temporada, Lindoso e Musto, não.
Tá, mas é inteligência isso, Léo. Mas isso não é errado. Mas não é errado isso. Não é. Mas não é falta de convicção. O Eduardo Cudê não foi sem convicção. Eu sei, Léo, mas então ele, então talvez a gente não esteja discordando, Diogo. Talvez a gente não esteja discordando. Eu estou dizendo que quem muda estratégia pode mudar peça. É isso. Eu só coloco aqui, Maurício, uma observação. E aí, de novo, né, uma questão cultural. Deixa eu só botar uma pimenta nisso. A grande verdade que eles podem mudar peças, que quando estão perdendo, eles botam 3 ou 4 atacantes. Não, e mudar peças, mudar estratégias, é tudo aquilo que a gente estava debatendo no primeiro bloco. Eu só quero voltar a uma questão que foi uma expressão que o Maurício usou mais de uma vez, que ainda para nós aqui soa como algo pejorativo e a gente não entende como estratégia. O Maurício falou retranca deslavada. Ok, uma retranca, um sistema defensivo, mas até a retranca é estratégia. Até entender que o adversário tem mais qualidade é estratégia. Então, é preciso também entender que, por vezes, retranca é humildade de entender que o teu time é inferior. Perfeito. E adaptação e estratégia. O Cudê não é menos treinador porque ele viu um Atlético com mais qualidade, adotou uma postura defensiva e conseguiu o resultado. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. É revolucionário para sempre. Não faz o discurso de que se eu só jogo de um jeito. Se eu não jogo só de um jeito, eu posso trocar peças também. Revolução no futebol fez o Cruyff, fez o Guardiola, fez o Arrigo Sacchi. Esses fizeram revolução. Esses fizeram. Os demais estão adaptando o futebol. Esses estão adaptando. Perfeito. Então, aí voltamos. Adapte-se. Adapte-se ao que você tenha de melhor, Léo. Não, Maurício, mas aí é que está o ponto. Esses caras que vêm de fora, eles vêm com uma ideia de jogo. É o conceito de jogo deles. O técnico brasileiro chega e se adapta com o que tem. É como diz o Guerra usando a figura do restaurante. Ó, eu tenho aqui um pedaço de carne e arroz. Ele faz um carreteiro. Mas com o Musto e Lindoso ele se adaptou ao que teve, Léo. Aí é contradição sua, desculpa. Se ele se adaptou com o Lindoso e Musto, ele pode se adaptar com o Yuri Alberto, e aí eu estou falando do Abel Braga, ele pode se adaptar com o Yuri Alberto e não o Caio Vidal para jogar com o Thiago Galhardo. Mas aí o Yuri Alberto vai ser menos do que o Yuri Alberto lá na frente. Não, mas então muda o desenho. Não, perfeito, ele vai ser menos velocista pelo lado. Mas se o Yuri Alberto é mais goleador e você precisa fazer gol para ganhar jogo, o Yuri Alberto joga. Mas nesse caso tu não vai mudar o Yuri Alberto, tu vai mudar o Galhardo. Entendeu? O Yuri Alberto vai continuar sendo 9, ele deu uma entrevista esse dia, ele é centroavante. Joga os dois. O outro não é, o outro vai fazer o papel de meio campo, o outro vai fazer quando der o lado, ou o lateral vai ocupar o lado. É isso aí. O Inter em agosto com o Cudê tinha Galhardo e Guerreiro. O Inter em agosto com o Cudê tinha Galhardo e Guerreiro, responsáveis, Leonardo, por 50% dos gols do Inter, seja com gol, seja com assistência. Exatamente. Né? É isso que a gente está colocando aqui. E o Galhardo com o Abel tentou fazer do Galhardo um meia e não conseguiu. O Galhardo virou um jogador comum. Por quê? Tem o goleador do Brasil na temporada, o goleador do Brasileirão. Ele tem de jogar mais perto do gol. E aí tem 2, joga 1, porque na ideia dele só joga 1. Eu concordo com o Maurício, o ideal seria jogar 2. Mas Léo, ele passou 10 jogos sem fazer gol jogando perto do gol. Ele passou 10 jogos sem fazer gol perto do gol. Não, ele não é 9. Ele não é 9. Ele não é 9. Ele caiu do céu como 9. Ele não é 9. Se insistir com o Galhardo como 9, ele vai afundar. Ele não é. O 9 é outro. Ele é um meia atacante. Ele não é um centroavante. 2h26, intervalo comercial. Estourou aqui, Léo. Já estourei o comercial. Foi boa, discussão boa. Intervalo e já voltamos. Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica, Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco-Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Springer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. frigelar.com.br ou 51 3314 8977.
Grupo IESA apresenta Nissan Kicks 2021 com taxa zero em 24 vezes e FIP no seu usado. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos com taxa zero em 24 vezes. E a IESA paga até 100% da tabela FIP no seu usado. Aproveite! Acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos! Perceba o risco, proteja a vida. Judite, o próximo! Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco. Ué? Insetos. Insetos? Vou ter que congelar a carne. Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco. Vou mostrar pra eles. Judite, o próximo! Gimo. Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar. Saber, tirar da vida o que ela dá. Tudo a seu tempo, tudo vai passar. Nada tão urgente que um carinho possa dispensar. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. 2h29, de volta com o Sala de Redação, para encerrar o Sala de Redação e fazer a transição aqui com o Gaúcha Mais. Daniel Escola e Kelly Matos estão chegando aí. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Kelly. Destaques do Gaúcha Mais que chega em seguida, gente. Vacinação, Gamba. Boa tarde. Vacinação, o debate nacional. Como vai ser a vacinação no Brasil contra o coronavírus? E ainda, o que está acontecendo nos Estados Unidos nessa tarde? Washington trepidante nessa tarde, capital americana, com a definição sobre quem vai ter maioria no Senado e mais, né, os apoiadores de Trump não aceitam o resultado da eleição. Bons assuntos, hein? Seguiremos aqui na audiência com o Gaúcha Mais, que está chegando aí com Daniel Escola e Kelly Matos. Tchau!